Fala pessoal da Infinity, estamos aqui hoje com várias lendas, né, da nossa comunidade, e hoje a gente vai aprender um pouco mais como a gente pode melhorar a nossa gestão do nosso projeto, né, porque às vezes a gente chega, instala ali um Reactzinho, instala ali um Vite, né, instala ali um Supabase e acha que está abafando e o projeto está cada vez ficando mais trambolho, né, mas o que a gente hoje vai aprender aqui é como a gente pode tirar o nosso projeto que está em uma ideia em high code de uma caixa preta, né? Quem está no grupo, tem um grupo que a gente está que é de Bubble, né? Que a galera fala assim, pessoal, eu não vou pro high code, pro vibe code, porque tudo que está lá é uma caixa preta, né? E isso é uma falácia, né? Porque com o método que o Jonas vai mostrar pra gente aqui agora, a gente vai ver que, na verdade, isso é uma grande, como que eu posso dizer? Talvez é uma grande mentira para que as pessoas fiquem acomodadas onde elas estão, né? Eu lembro muito bem quando saiu o Bubble, né? E aí a gente já estava bom em Bubble e tudo mais, aí veio o Zeno. Poxa, a possibilidade de você ter mais escala. Aí veio o Supabase, a galera ficou incrédula. Não vou não. Aí veio o N8N, tá. Aí começou o Supabase a ficar famoso, entendeu? Então a galera, ela é muito cética com novidade, não é verdade? Tudo que é novidade, a galera fica com o pé atrás. Mas se for bom de fato, vai ajudar a comunidade. E eu acho que hoje a gente precisa, além de ser pessoas, que eu falo vibe coders, mas a gente não é vibe coders, nós somos pessoas que programam em high code e faz a gestão da inteligência artificial, né, com base no nosso código gerado, né. Eu não gosto muito de falar vibe code, né, às vezes eu falo brincando. Até esses dias eu mandei um vídeo lá no grupo, né, que eu tava comprando um café pra minha esposa, eu falei, que é a vida do vibe coder, ó. Enquanto o Claudinho tá lá trabalhando, eu tô aqui comprando um café. Mas a questão é, a gente precisa aprender a gerenciar o nosso projeto, a gente precisa aprender a pedir melhor para IA, a gente precisa aprender a economizar tokens, e hoje o Jonathan está aqui com a gente para falar um pouco do BIMED. E eu vou deixar você falar um pouco, senão eu vou falar mais do que eu já falei aqui, viu? Primeiramente, boa tarde a todos, viu? É um prazer enorme, Neto. Obrigado aí pela oportunidade de poder estar falando, né? Apanhei um pouquinho demais para esse BIMED antes de poder pegar no tranco. Comecei utilizando ele da forma errônea, né? Igual o Felipe me falou, canhão para matar mosquito, né? Vou inventar de fazer uma landing page usando o método BIMED. Né? Não que seja ruim, tá? Ele te ajuda ali principalmente pessoas como eu. Eu não sou da área de programação, eu sou formando em ciências contábeis. Né? Caí aqui nesse mundo de programação, conheci o Neto através da iniciativa da Infinity, né? E o método BIMED, eu diria que hoje ele ajuda bastante pessoas assim como nós, que não somos formados na área, não temos tanto conhecimento técnico, porque ele é um guia natural de passo a passo. A gente pode comparar ele com uma esteira de produção. Então você começa na etapa 1, vai para a etapa 2, vai para a etapa 3, para que a gente possa aqui ter uma visão melhor. Até deixei preparado aqui, nosso querido amigo Scaridral, um passo a passo aqui do método BIMED, né? Um passo a passo de como eu trouxe ele para o meu dia a dia, para o meu caso de uso, que para mim é super importante. Existe o passo a passo, sim, do BIMED, que inclusive recomendo vocês começarem por ele, porque é um passo a passo completo, e depois trazerem para o jeito de vocês, porque nem sempre o jeito que todo mundo faz vai ser o seu jeito de fazer, né? Então, hoje o BIMED, caso a gente tenha uma ideia, mas não esteja conseguindo tirar ela do papel, tá? O protocolo BIMED, ele já te ajuda a renderizar essa ideia. Então, como é que ele faz isso? Através de uma sessão de brainstorm, tá? É uma sessão bem completa, onde literalmente a IA vai te questionar, vai bater um papo legal com você sobre a sua ideia. Existe um modo aqui do brainstorm, tá? E esse daqui eu peguei uma dica com um cara muito sábio, que inclusive está aqui na live, o Felipe, que é o modo de alucinação. Então, ela consegue alucinar, né? Ela vai dentro do seu assunto alucinar e vai trazer outras ideias que possam ser que você não tenha nem pensado, mas que, quando ela te falar, você vai falar, poxa, é essa ideia que eu tinha, mas eu não sabia colocar no papel. Entendeu? É mais ou menos ele pensando... problema, né? Exato. É ele pensando junto com você. Depois da fase de brainstorm, ele tem a fase de briefing, tá? Aqui ele vai fazer briefing. Tem como dar um pouco mais de zoom? Tem. Porque também... Aí, isso, agora sim. Aí eu puxar para cá. Boa. Aí. Nada, obrigado, viu, Neto? Valeu. Aí vai ter a parte do briefing aqui, que ele também te ajuda a fazer, tá? Ele também vai ficar responsável por fazer a pesquisa na internet, porém aqui, eu vou trazer com um caso pessoal meu, tá? Eu utilizei o método BIMED, na verdade utilizo sempre que possível, né? Para dominar ao máximo. E na parte de pesquisa, eu já não gostei tanto, porque o que acontece? Eu estou fazendo um sistema de departamento humano aqui, bem nichado, tá, gente? É para uma empresa de engenharia, a empresa que eu trabalho, que é uma empresa familiar, e ele trouxe dados para mim, não que ele tenha errado, mas ele trouxe dados de ano anterior. Então, ele trouxe um dado de 2024. Para um sistema que vai usar cálculo, né, mexer com cálculo trabalhista, e a gente sabe que a gente tem que ter muito cuidado quando envolve essas coisas, ele já não trouxe algo tão específico, mesmo eu tendo especificado o ano que eu precisava.
tá? Porém, por isso que é sempre bom a gente ler, validar. Ele sempre vai te falar, ó, trouxe isso, valida. Aí você vai ler e vai validar. Não, valida ou não valida. Então, o BIMED ele é muito bom por conta disso. Ele não vai simplesmente fazer tudo sem te perguntar nada. Ele vai fazer, ele vai falar, Manel, tu autoriza isso aqui? Autorizo, pode seguir. Então, é literalmente uma esteira de produção. Ô, Tá? Jonathan, eu tenho uma pergunta. Nessa etapa ainda, a gente ainda não chegou a pensar em qual framework usar, não chegou a pensar Não. em nenhum case de tecnologia, somente a ideia em si, como ela vai funcionar e vai ser validada, né? Exatamente. Inclusive a pesquisa também de mercado, né? Como é que o mercado da sua ideia se comporta hoje? Ele vai comparar com outros sistemas que são parecidos com o da sua ideia, oferecem serviços parecidos com a ideia que você está tendo, tá? Essa parte, onde a gente vai chegar e vai ver, definir framework, tá? É justamente aqui, ó, no PM, tá? E aqui ele já traz o nome também, que é o John, inclusive parecido com o meu. E aí vai ser a parte onde você vai criar, tá? O PRD. Esse PRD, ele vai ser constituído por 3 fases nele, né? Tem a criação do PRD, edição do PRD e a validação do PRD. Então, quando você estiver criando, ou até mesmo você não precisa passar por essa primeira fase, tá? Porque ela é opcional. Se você já tiver um agente criador de PRD, ou não precisa nem ser um agente, você cria o seu PRD falando ali no chat, eu faço dessa forma. Eu abro o Cloud, vamos criar um PRD. E aí começa a criar um PRD, você já pode trazer esse PRD direto para a sua pasta onde você planeja trabalhar, tá? Um ponto importante, esse PRD ele precisa estar no formato Markdown, tá? E, novamente, com erro, eu subi no formato Docs, e aí a IA virou e falou, não, preciso que você mude ele para o Markdown e depois você suba de novo. Eu falei, ousada, ó, me dando ordem. E aí você sobe ela aqui no formato Markdown e começa. Você vai chamar ali, criar PRD? Não. Editar? Também não. Você vai chamar o PM e vai pedir para ele validar o seu PRD. E aí ele vai começar a validação do seu PRD e ele vai pontuar, ó, o seu PRD falta as features funcionais e as features não funcionais, que foi o meu caso quando eu estava montando meu sistema de DP. Então, primeiro, validei o meu PRD. Ele veio me dando novas dicas e, assim, nessa parte eu não usei o modo de alucinação, eu usei um outro modo que eu gosto muito, que ele chama de Parf Mode. Eu acho que é assim em inglês, Parmorph, né? É um modo de festa, onde ele chama todos os agentes BIMED e eles começam um bate-papo sobre o seu projeto. E aí, no final, você também entra nesse bate-papo, porque eles dão a opinião deles, bem separada ali por cada agente, e eles perguntam, Jonatas, qual é a sua opinião sobre isso? Você concorda, discorda? Tem algum ponto que você gostaria de ressaltar? E aí você consegue entrar nessa discussão até que aquela informação esteja de acordo com o que você almeja ou imagina, né? E aí você passa para a próxima etapa. PRD feito. Pode falar, Neto. Até essa etapa aí, só para a gente tirar uma curiosidade muito importante para a galera. Qual LLM você costuma usar nessa segunda etapa do PM? Então, bora lá. Eu uso o 3.1. Eu deixo o Opus muito bem separado para uma única função, tá? E essa função, ela é bem mais lá para frente, mas eu vou trazer uma pincelada aqui. Beleza. É só porque é o seguinte, só para voltar ao pessoal que está assistindo a gente entender que tudo não se trata só de Opus 4.6, né? Então vocês estão vendo aí. Pode continuar com vontade. Tá, nada. E aí eu uso o 3.1 até mesmo porque o 3.1 ele não é tão distante assim do Opus, gente. Tá? Na família deles ali, o 3.1 ele tá ali quase igual ali ao Opus. E assim, a gente tem que saber utilizar as IAs certas para as tarefas certas. Não adianta eu querer pegar e utilizar o Opus para modificar um botão. Entendeu? Então, a parte estrutural, eu prefiro gerar tudo com 3.1, né? Então, eu gero toda ela com 3.1. Depois eu vou para a parte de UX. Essa parte de UX, tá? E aí eu já vou começar a trazer um pouco do meu caso de uso. Se eu já tenho o meu PRD pronto, eu não costumo muito utilizar essa parte aqui, tá? Porque, geralmente, no meu PRD, eu começo pela estrutura, né? Igual eu peguei uma dica com um dev sênior, um PM, em uma empresa que eu fui fazer um favor para um amigo meu, e ele falou para mim, ó, quando você for começar a construir essa casa, você começa ela já colocando tijolo? Não, você começa pela fundação. Então, assim, ele me explicou que toda fundação é um banco de dados bem estruturado. Então, meu PRD eu sempre começo pelo banco de dados, valido ele muito bem, depois eu vou para a parte de UX, né? Faço as telas em cima do que eu tenho no meu banco de dados. E aqui eu já trago uma dica importante para vocês usarem também em conjunto, tá? O nosso Plano Infinity, ele traz para a gente um MCP vinculado a um carinha chamado Stitch. E aí, o que vocês podem fazer? Vincula o seu MCP ao Stitch, pede para o agente, a CL, acionar esse MCP e gerar as telas, tá? Para o seu projeto. E aí ele vai trazer isso de novo para sua conversa e você pode já ir validando. Ó, não gostei dessa tela, não gostei disso, não gostei daquilo. Ótima dica, viu? Inclusive para a galera que também, né, só usa cloud, né? Eu vou bater muito nessa tecla aqui hoje. Os modelos disponíveis dentro do Stitch são só Gemini, entendem? Então, se você hoje está construindo front-end com Opus ou Sonnet, eu sinto muito em dizer que você pode estar perdendo token, a não ser que você seja rico, né? Aí você pode usar, né, da forma que você queira, né? Pode continuar. Aí, à vontade. E aí, depois dessa parte aqui, vocês passam para a parte de arquitetura, tá? E aqui sim, Neto, stacks e APIs. Tá? Então, o Winston, ele vai ser muito importante, tanto na hora que você fizer
a sua arquitetura quanto depois, tá? Porque quando você quiser mexer em alguma parte da arquitetura do seu sistema, você tem sempre que chamar o Winston, que ele vai dar cabo ali certinho junto com você, tá? Aqui a gente tem o nosso Scrum Master, que é o Bob, né? Ele vai ser o responsável por, assim que seu PRD estiver pronto, fazer o Sprint Plan, tá? E aí nessa parte você coloca lá o Scrum Master, ou você pode colocar diretamente o comando BMED, agente, Sprint Plan. E aí ele vai fazer o sprint. Após o sprint feito, o que a gente faz? Tá? E o que eu faço? Que é trazendo novamente aqui para o meu caso de uso, eu já uso o agente para criar os épicos e as stories. Então, ele já vai criar os épicos e as stories. Logo após a gente ter feito todo esse processo, mas ele vai criar já o do sistema todo? Não, gente. Trazendo de novo, quando eu fiz esse sistema DP, a primeira parte de todos os épicos foi o quê? Criar a interface. Então, ele criou toda a interface bonitinha. A segunda etapa onde eu me encontro hoje é quando eu realmente estou fazendo cada página dessa interface. Então, agora sim eu estou desenvolvendo as páginas. Aí você vai colocar, criar épicos e stories. Criou. Uma parte muito importante, tá? Inclusive, o próprio BMED te fala isso. O que a gente tem que fazer? Você vai acionar o agente BMED, Create Story, e você vai pedir para ele fazer uma avaliação das suas histórias. E assim, não faz de todo épico, tá? É uma coisa que eu reparei, o método BMED, ele não consegue lidar muito bem quando tu pede para ele fazer algo muito grande. Então, um exemplo. Esse meu épico essa minha parte deu 5 épicos, né? Cada épico, às vezes, tem quantidade diferente de histórias dentro dele. Um conselho que eu dou, que eu uso para mim, eu falei pro meu, em cada épico eu quero, no máximo, 4 histórias. Não cria algo muito extenso e você consegue mitigar cada história dentro de um épico em 4. Por que 4 para mim é importante? Novamente, não fica algo muito grande, evita alucinação e perda da IA durante o processo também. Então você consegue ter um processo enxuto, mas ok, que vai seguir ali uma linha de raciocínio melhor. Perfeito, né? Mantém a integridade em relação à quantidade máxima de tokens, né, do contexto da IA, né? Perfeito. E aqui também já começa uma parte da economia de token. Create Story. Você vai colocar lá o agente para Create Story e vai pedir para ele avaliar. Eu peço assim, avalie todas as histórias do épico 1. Como só são 4 histórias, ok, ele consegue fazer isso certinho. Mas qual LLM você usa? De novo, é o 3.1, gente. O Opus eu uso para algo muito específico. Então, assim, é 3.1 para quase tudo que eu uso. Entendeu? Então, aqui também é 3.1. Ele me traz toda a avaliação das histórias, e aí ele joga para mim no plano de implementação, ou então o walkthrough, né? Que geralmente eles colocam. E aí, o que eu faço? Leio. E aí, vou lá nas anotações, que você tem como fazer anotações, tá? Dentro do arquivo que ele faz para vocês. E você fala, não, essa parte aqui eu prefiro assim. Essa parte aqui eu não quero, retira. Sempre conversem, gente. O BMED, ele é legal por conta disso. Imagine que você tem uma equipe ao seu dispor. Pode falar, Neto. Galera, vamos ser sinceros aqui, tá? Quando a função é uma função não muito importante, quem aqui lê o plano? É muito difícil alguém chegar e ler, né? A galera, o que a galera faz? Ela só sai aceitando, pá. E aí o projeto quebra porque você aceitou uma coisa que não tá alinhado com aquilo que você vem planejando desde o início. Hoje eu leio mais. Então, essa dica do Jonas é muito importante. Lê as implementações que a IA vai fazer. Porque se você não lê, você está aceitando qualquer coisa. E aí não difere você de qualquer desenvolvedor que está ali apertando um botão, tá? Exato, Neto. E aí ler é muito importante, gente. Eu costumo dizer que eu sou inimigo da leitura, né? Mas para esse caso aqui, eu leio. Entendeu? E eu leio muito. E assim, vocês vão ver que a leitura, ela acompanha a gente em quase todo o método, tá? Então, você leu aqui a validação, e aí, quando você for fazer essa parte aqui, ó, que é a Amélia, tá? É a nossa desenvolvedora, que ela vai ser responsável pelo Dev Story, o Code Review, tá? E alguns testes que estão atrelados aqui ao Code Review. Logo mais aqui, eu sei que vocês estão vendo aqui que tem testes também, mas eles são separados, tá? Eu vou já explicar. A Amélia, ela vai ser responsável por desenvolver as histórias que nós fizemos aqui com o Bob, tá? Novamente, deixem sempre no seu navegador do Antigravity, lá embaixo tem o modo Fast e o modo Planning. Deixem sempre no modo Planning, vocês não vão se arrepender, tá? Ela vai te dar também o plano de implementação e você também vai ler para ver se você está ok. Tá, mas eu vou ter que ler todo o plano? Igual o Neto falou, recomenda-se que sim, porque senão você vai estar concordando com coisa que depois lá na frente vai quebrar e você não vai saber o que foi que quebrou, por que quebrou. Né? Principalmente quando envolve lógica de banco de dados, né? Isso, exato. Né? E aí você vai fazer ela desenvolver. Só que, não coloquei aqui, tá? Mas tá aqui na anotação mental. Antes de eu fazer isso aqui, o que eu gosto já de fazer? Eu sei que a gente fala muito sobre contexto, e aí é uma coisa que eu confesso que eu também não sabia, mas é aquilo, a gente vai usando a ferramenta, vai aprendendo. O BMED, ele tem uma função nele onde você cria um contexto do seu projeto. Você vai dar um comando, / ou @ né, para mencionar, project contest. Vai estar lá mesmo assim, criar projeto, editar projeto e atualizar. E aí você vai colocar lá, criar contexto do projeto. Cria o seu contexto, você já vai ter as suas histórias e épicos gerados, você vai criar aquele contexto. Vou desenvolver. Tá? Isso é algo que eu faço. Eu pego o contexto,
coloco na conversa, você pode arrastar ou mencionar, tá, gente? Que o arquivo vai para lá. Eu costumo logo arrastar, porque para mim visualmente é mais fácil, então arrasto o arquivo do contexto, dou o comando de dev story, tá? E ela começa a codar. Só que eu uso skills. Então eu tenho o kit do Antibraft baixado. E eu dou o seguinte comando para ela quando eu vou desenvolver. @devstory, comece a implementação das histórias do Epic 6, vou colocar assim, tá? São 4 histórias. Eu tenho testado fazer dessa forma, em lote, tá? Por ser 4 histórias, e assim, ela consegue. Ela lida bem, ela segue o protocolo BIMED, tá? Por isso que eu prefiro manter todos os épicos em 4, porque eu consigo fazer em lote, do que ir fazendo um por um, igual eu fazia antes. Eu sentia que era uma demora um pouco a mais. Então, em lote, eu senti que ela vai bem tanto no dev quanto no code. Eu falo para ela, eu tenho um arsenal de skills. Verifique as skills necessárias para cada etapa dessa implementação e utilize-as para te auxiliar. Automaticamente, ela mesmo chama as skills. E ela vai colocando cada skill para cada parte. Um exemplo claro, nesse meu DDP, ela utilizou a skill de Next, JavaScript, boas práticas, Supabase, que é a queridinha de todos nós, né? Supabase, Best Practices. E ela também pegou um de React. E aí ela usou os 3 para auxiliar ela no desenvolvimento. Gente, a assertividade aumenta muito, tá? E também te ajuda a fazer o quê? Economizar token. Você já segue um processo que te ajuda a economizar token, que é o processo BIMED. Quando você inclui uma skill que te ajuda mais ainda, ela alucina menos, ela dá menos volta para achar o problema. Então ela já vai mais orientada ali e desenvolve até melhor. Aí agora a gente vem para a etapa onde eu realmente uso o Opus, ou de review. Essa etapa aqui para mim é uma das mais importantes. E aí eu gosto de usar um cara bem parrudo para fazer isso daí, né? E aí eu falo pro Opus, aqui tu pode começar. Mas eu uso desde o início? Não. O Code Review, ele tem 3 etapas até chegar na etapa onde ele realmente, de fato, vai fazer o Code Review. Então eu coloco o 3.1, porque ele faz todo o plano de implementação do Code Review. E quando ele me mostra o plano de implementação, aí sim, eu vou lá embaixo, troco pro Opus e mando ele fazer. Fazendo dessa forma, tá, gente, que foi uma dica do Neto no último vídeo dele, eu realmente estou conseguindo economizar os tokens do Opus. Então, assim, aquela janela de 5 horas, eu estou conseguindo usar o Opus dentro dessa janela de 5 horas. Eu não fico só 1h30, igual a gente estava ficando, e depois eu tenho que esperar o restante das horas para poder usar o Opus de novo. Justamente, tem funcionado, né? Tem funcionado uma pra mim. nota de rodapé aqui, porque aquele Opus, no inicinho da comunidade, deixou a gente muito mal acostumado, João. Foi. Porque aquilo ali estava ilimitado, cara. A gente pegou no 2 vezes aquilo ali. Pegou. E assim, aquilo lá tava torando, assim, você não conseguia. Quem conseguia, nós chamava de ninja, né? Aí Sim. até que, acho que foi dia 27, aí a gente rapidamente teve que já mudar a nossa estratégia. E já mudamos e já estamos consolidando aqui, né? Isso. Com o seu E mérito, assim, né? esse vídeo do Neto também em relação à economia de token, quem não viu, veja, tá, gente? Conhecimento nunca é demais. Me ajudou, tem me ajudado e tá me ajudando, né? Eu tô economizando, tô conseguindo. Faço ele para o Code Review, depois eu vou para os testes, tá? Como é que funciona essa parte aqui para o teste da QA, que é a Queen? Você primeiro tem que fechar todo o épico. Então você vai fechar as 4 histórias do épico 1. Quando você fechar todas essas histórias, você vai mencionar a Queen. Pode colocar só QA. E aí você coloca assim, agora faça os testes do épico 1. Pronto. Ela mesma vai puxar, vai fazer os testes. Como a gente já fez toda aquela validação antes, tudo mais, cara, pouquíssimas voltas que ela dá aqui para validar os testes, tá? Por conta da assertividade que a gente teve antes. Ah, mas tu usa o Opus aqui também? Não, 3.1. Tá? Também é o 3.1 que eu uso aqui. Estava usando o Opus, sim, mas estava consumindo muito. Usei o 3.1 e o resultado não ficou tão distante. Então, o 3.1 teve o mesmo resultado que o Opus. Eu falei, cara, vou usar o 3.1 que é mais porreta, tem mais crédito ali, vou conseguir suave. Minha janela de 5 horas não vai estourar. Você pode fazer o seguinte também, você pode usar o 3.1 para gerar, né, o que você precisa desse review, e aí ele vai gerar já um arquivo e você pede para o Opus já verificar o que pode estar errado ali dentro, então você usa os dois e economiza no Opus ainda, entendeu? Isso. Então tem essa forma de usar, entendeu? Uma boa dica. E aí, gente, agora aqui, como vocês podem ver, é o meu fluxo BIMED personalizado, tá? Aquele ali é o fluxo BIMED padrão, tá? Quando a gente tem alguma dúvida também no BIMED, e esse cara é o que mais me salva, é o /BIMED help, tá, gente? É help mesmo, é de ajuda. Me ajuda aqui, tô perdido. Parei aqui, qual é o processo que eu tenho que fazer depois desse daqui? Ele vai te falar qual agente chamar e qual caminho seguir. Tá? Então, assim, com o método BIMED, você nunca se perde. Só se você quiser mesmo. Mas você nunca se perde, porque o BIMED Help tá aí sempre para te colocar nos trilhos novamente, tá? E agora trazer para minha metodologia de uso, tá? Eu gero PRD com um agente próprio, igual eu tinha falado lá em cima. Adiciono esse PRD em formato Markdown na pasta Docs, tá? Após ter instalado o BIMED no terminal. Rodo a validação do PRD. PRD validado, eu faço o sprint, tá? Plain. Vou em Epics e Stories e gero todas elas. Depois eu crio, aqui, igual eu falei para vocês, o Project Contest, tá? Isso ajuda muito, gente, a economizar token e fazer com que você não se perca
na esteira de desenvolvimento do seu projeto, porque você vai ter sempre ali o contexto, tá? Uma coisa que eu indico, encerrou um épico, mas aí algo que eu faço, encerro um épico, eu atualizo o meu contexto, para já começar o outro épico. Eu crio, aqui eu uso o Create Story para validar, tá? Os stories do épico. Aí sim, validado, eu aciono o Dev Story, onde ele vai começar a desenvolver as histórias. Depois eu aciono o Code Review. E aí sim, o fechamento. Eu uso a Queen, que é a nossa DMAD QA, tá? Aqui eu coloquei, ó, atualizar o contexto, igual eu falei para vocês acima. Então, atualizo já o contexto do projeto. Mais épicos. Se eu acabei todos os épicos, eu tenho que, né, colocar novos. Porém, gente, não façam igual eu fiz. Conclui os seus épicos, verifique da sua NPM Run Dev e testa. Vê lá tudo que ele criou. E vai validando. E vai validando. E vai validando. Tá? Para aí sim, depois vocês criarem novos épicos, novas histórias. E recomendo a cada épico, tá? Se não for na parte de gerar interface, mas se vocês tiverem essa curiosidade, a cada épico, NPM Run Dev, para vocês terem uma visão do que realmente foi feito ali, foi implementado, vocês terem já um visual. Porque eu sei que assim, o visual ajuda muito, tá? E eu digo por mim. Eu ficar muito tempo ali codando sem ver o meu projeto, começa a me bater um desespero. Eu falo, mas meu Deus, eu não tô vendo nada ainda, ó. Cadê isso daqui? Aí eu vou lá de enxerido, NPM Run Dev, tá aqui, ó. Ih, tá ficando bonito. Aí eu volto a programar. Cara, interessante essa forma que você programa, porque eu não sei se a maioria de nós aqui viemos do Bubble, ou alguns nem chegaram a conhecer o Bubble, mas a gente é viciado em programar. Eu sou viciado em programar, de um lado, a minha IDE, e do outro, a tela ali no hot reload, no talo. E o que você falou aqui para mim aqui agora, é até um pouco difícil de imaginar. Por quê? Porque você já jogou, você estruturou seu projeto por um tempão, e depois, e ainda você falou que foi de curioso, e ainda depois você foi lá e verificou ele. Então, olha só, galera, para você ver a confiança que esse método traz para quem está usando ele. Não é qualquer coisa, tá? Não é banal isso aqui. Porque se você aprende isso aqui, você pode desenvolver tranquilo, sem precisar ficar validando a tela ali toda hora, não é verdade? Sim. E assim, nesse meu projeto de sistema DP, tá, gente? Eu fiz toda a interface nos primeiros épicos, foram 5 épicos. Eu criei toda a interface do projeto. No final que eu rodei o NPM Run Dev e abri. E eu fui vendo lá, clicando em botão por botão. Então, assim, cada um tentava renderizar a página correspondente. Não renderizava porque a gente ainda não tínhamos criado a página, né? Elas iam ser dos próximos épicos e stores. Mas eu validei todo o projeto, ele fez tudo bonitinho, tava logando, tava ali ok, né? Essa primeira parte ali, respeitando bem tudo que tinha que respeitar, tá? E aí, aqui eu trouxe o fim, tá? Do meu método. Esse método aqui, essa esteira toda de gero PRD fora, adicione ele na pasta docs, aí eu começo com o BIMED, eu valido, né? Faço o sprint, crio os epics stories, gero o contexto do projeto, valido aqui, ó, as histórias que foram criadas, tá, gente? Lembrando, ler todas as etapas. Aqui a gente vai no Dev Story, depois o Code Review, depois a Queen, que é a nossa QA, tá? Muito importante essa parte aqui, gente, não esqueçam de jeito nenhum. Aí sim, a gente atualiza o nosso contexto e parte para o próximo épico. Encerrou os épicos? Eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês porque eu também fiquei procurando. Eu falei, ué, acabou, e agora? Tá pronto, né? Não, não tá. E aí você vai lá no BIMED Help e pergunta, ó, concluiu os 5 épicos, qual é o próximo passo agora? Ele vai te falar, você vai ter que acionar o Sprint Plan de novo. E aí o Sprint Plan vai lá, vai pegar do seu PRD e vai falar, tá, a gente cobriu esse FR, esse FR, esse FR, tá, que é o Functional Request, esse FR, esse FR, esse FR. Agora a gente vai cobrir esse. Aí ele vai te falar quais são, a gente vai fazer o sprint. Aí você começa essa esteira aqui de novo, do sprint para frente, tá? Até você concluir o seu projeto. E aí, nessa segunda parte, que é onde eu estou criando as interfaces da página, eu também fiz desse jeito, fui criando. Só que eu criei uma, criei duas, criei 3. E eu esqueci do meu próprio método. Eu falei, rapaz, eu criei uma e não validei a bichinha, ó. Aí eu voltei na página de funcionários e comecei a validar ela toda novamente, tá? E aí eu perguntei do Neto se ele me autorizava a trazer um caso de uso aqui, pra gente não ficar só na teoria aqui de como o BIMED funciona, tá? Eu quero ver um caso de uso e, se puder, um pouquinho da sua ideia por dentro. Pera aí, eu vou mostrar essa ideia agora. Tá? Essa daqui é a bichinha, a que me socorre nos tempos difíceis, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, a página principal, tá, do sistema DP, eu nomeei ela. Aqui a gente já começa com o BIMED Output, aqui é onde vai sair todas as partes do planejamento. Então aqui, ó, a implementação e os artefatos. Aqui ficam os épicos. Tá? Aí aqui a gente consegue dar uma olhada. Muito importante também ler essa parte, tá, gente? Leitura no método BIMED, para mim, é essencial. Então é ler, validar a ideia, ó, não gostei desse épico, vamos refazer? E aí você pode ir dando os seus pitacos. Aqui, como vocês podem ver, ó, criar tabelas de obras e escalas. Essa primeira parte do meu épico, como eu falei para vocês lá atrás, ela foi puramente banco de dados. Então, eu comecei pelo banco de dados, né, fiz todo o banco de dados, e aqui no épico 3,
que nós chegamos no Design System, onde a gente começou a fazer aqui, ó, o projeto em Nest JavaScript, com Tailwind, né? Tem um pouco lá do chat CN, que o Neto deu até algumas dicas, acho que o Marcos também, no nosso grupo, tá? Aqui a gente fez o sprint, né? E aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, esse aqui é o Sprint Plan, achei, Sprint Status, aqui é onde ficam todos os nossos épicos criados, tá? E as stories, quando você finaliza, ele vai marcando aqui automaticamente para você, não precisa ter dor de cabeça com isso daqui, tá? Ele mesmo vai atualizando, ele fala para você, ó, editei o arquivo tal, 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 movi para Doni. E aí ele vai movendo aqui para finalizado. A minha primeira parte foram essas 5, que foi puramente Design System, interface e banco de dados. Do 6 para baixo, que a gente começou aqui com a gestão completa de funcionários, né, criar as páginas e as rotas de cada página, né, ali correspondente. Como vocês podem ver, organização aqui é crucial, tá? Ah, mas foi tu que organizou? Não, porque eu não tenho esse nível de organização aqui, não. Entendeu? Foi o BIMED que fez para mim. Então ele já deixa tudo bonitinho aqui do lado, as stories, só que eu tava achando muito bagunçado, ainda assim, porque ficou muito history. E eu falei, PM, eu tô com a minha pasta ali com muito item, sabe? Muito arquivo. Me fala os arquivos que não vão causar nenhum break change ali, não vão quebrar nada no meu código, não vão fazer nada com o meu sistema. Aí ele falou, tá, beleza. Ele fez a varredura e falou, ó, vou excluir esse aqui, que são arquivos temporários, não vão causar nada aí no seu código. E que tal a gente arquivar as histórias já feitas? Para você não ficar com aquele montão ali do lado, ali, ficar algo que visualmente vai estar te complicando. Eu li, concordei com o plano dele, e o que é que ele fez? Criou a pasta e tá aqui, arquivado. Todos os stories que eu já finalizei. Rapaz, isso aí é ouro, né? Aquele dia que você mandou no grupo, eu falei, cara, o Jonathan tá bem organizado, né? Mas agora você explicando a metodologia, né, do BIMED que você implementou nesse projeto aí, fica tudo mais claro, né? Porque a IA, ela, como que eu posso te dizer? Existe 2 tipos de desenvolvedor que agora vão entrar no mercado. É aquele que tira um print da tela e fala para a IA, faz aí, né? E é o que mais tem. E quem está começando, tá? Não se, como que eu posso dizer, se ofenda com essa crítica. Por quê? Porque quem está começando precisa aprender conteúdos como esse para chegar nesse nível, entendeu? Mas aí vão existir 2 devs, os que sabem organizar projetos assim, e esses devs vão ter mais qualidade de vida, vai entregar projeto mais rápido, entendeu? Vão conseguir, além de mais qualidade de vida, faturar mais. Por quê? Porque um projeto bem estruturado, se você mostra para o seu cliente que você tem um code base bem estruturado, isso gera valor, entendeu? Então, assim, tudo que você faz com excelência gera valor, gera autoridade, né? E a gente vê que esse método, ele basicamente deixou qualquer projeto que eu já fiz pessoalmente no chão em questão de organização, né? Eu já fiz hoje 6 projetos usando IA e eu estou me sentindo aqui um desorganizado ao ver essas pastas aí que o Jonas passou pra gente, né? Então a gente vem aprendendo, né? Como eu falei no início, né, para quem não tem esse contato, tá, gente, assim, eu não tenho esse contato muito grande, igual eu falei para vocês, eu sou da área de contábeis, né, comecei a pegar, de fato, essa parte de programação quando eu fui entrando em certas comunidades, fui conhecendo certas pessoas, né, networking é fantástico nesse jeito, e aí eu fui entendendo, e aí foi quando aí o Felipe, em uma das lives dele, falou método BIMED, aí eu fui lá, opa, vamos ouvir. Eu, nossa, perfeito, para uma pessoa como eu que não domina tanto assim, né, não consigo ter esse nível de organização sozinho, né? Eu virei e falei, rapaz, perfeito para mim, porque vai me ajudar a organizar, não vai me deixar me perder nos meus pensamentos. Eu sei em que etapa eu vou estar da minha linha de produção, e se eu me perder dessa linha de produção, eu ainda tenho um cara que me consegue dizer aonde eu parei e da onde eu devo retomar, que é o BIMED Help. Então, assim, é fantástico, não tem como você se perder. Não tem como você virar e falar, meu projeto, eu não sei mais qual é o rumo que ele está tomando. Não, você sabe, tá? E aí agora, com toda licença, como eu pedi a autorização aqui do nosso querido Neto, tá? Esse daqui é o projeto, gente, que eu estou fazendo usando o protocolo BIMED. Ele é voltado aqui para a empresa de engenharia, tá? Do meu irmão, onde eu presto serviço contábil. E aí eu falei pro Neto, mais cedo, antes da gente abrir aqui a live, né? E aí a gente vai pincelar bem pouco, tá, gente? Porque isso daqui quem vai tocar no assunto vou chamar de craque Neto, né? Que ele vai falar aí depois, mais pra frente para vocês. A gente vai ter um módulo de como a gente vai colocar o BIMED no nosso projeto desde o início ou dentro de um projeto que já está em andamento, né? Então a gente vai ralar aí para conseguir fazer vocês instalarem isso no projeto de vocês, tá? Aí já é com a gente. Só estamos apresentando assim, a ideia para vocês hoje. E aí, gente, eu tava com um problema muito grande, tá? Ainda não tá do jeito que eu quero, mas quando eu clicava, alterava essa parte aqui, ela não ia. Mas o que eu quero perguntar para vocês, pra gente ter uma interaçãozinha legal aqui, é o seguinte. Peraí. Deixa eu clicar aqui, ela vai renderizar. O que vocês acham que tem de errado aqui nessa parte aqui?
Bora ver aí se vocês conseguem achar um erro aí. Encontrem o erro. Vai dar aí um minutinho aí para ver se vocês conseguem achar. Não, o erro não está relacionado Ao regra. formulário. Não está relacionado à regra do negócio, não. Pode ficar tranquilo. É o endereço único ali visível ali em cima, funcionário. Isso, Marcos. Exatamente isso. Olha aqui, isso daqui na mão de um malfeitor, né? A gente sabe que não pode subestimar nunca. Então, aqui, gente, o Neto já tinha falado para vocês alguma coisa em relação a isso, tá? Gostei aí de quem fez o comentário que olhou como chefe de DP, depois eu vou te chamar no privado para te me dar os insights. Tá? E aí, o que eu faço aqui, gente? E essa dica daqui eu peguei ali do nosso mestre Felipe também, né? A gente vai sempre aprendendo aí, igual o Neto falou, né? Um com os outros. E aí eu dou um F12, tá? E essa daqui é uma dev, tá? É uma abinha para justamente desenvolvedor. A gente consegue, com ela aqui, ver. E eu gosto muito dessa funcionalidade aqui, ó, dessa setinha. Eu clico nela e ela vai me mostrando aqui, ó, o que é cada componente aqui, ó, na linha de código. Aí eu vou vir aqui, aí eu já sei, ó, que esse carinha aqui é o que está me causando erro. Então eu vou dar um clique nele aqui, já abriu lá embaixo, como vocês podem ver aqui, tá? Eu vou dar um belo de um Ctrl C, e aí eu vou abrir aqui esse outro carinha aqui, que eu já deixei treinado com o contexto do meu projeto, tá? E dentro do meu contexto, gente, eu coloquei as rotas de cada página. Então, quando eu jogo o código aqui, ele já sabe de qual rota esse código ele se refere. Tá? E aí eu vou colocar... Eu coloco em linguagem natural mesmo, tá? E ele converte para um prompt técnico. Olha só que interessante, ele está usando o Cloud para gerar um prompt, né? Um prompt técnico para economizar tokens dentro da IDE. Aí eu vou colocar assim, tá? Bem tranquilinho. E aí agora ele já vai fazer, tá? Ele nem me pergunta, ele já gera o prompt. Em app, aqui, ó, como vocês podem ver, ó, ele deu a rota. Aqui ele fala corrija, o componente, está exibindo isso aqui, deveria exibir o nome do funcionário. E aí, gente, eu estou usando o Cloud, tá? Mas eu falei isso daqui pro Neto mais cedo e vou falar para vocês. Ele até me deu um prompt ok, mas eu já estou fazendo algumas correções faz um tempo, desde ontem. Por incrível que pareça, o prompt que eu peguei do Gemini, tu me ajuda naquela palavra lá agora, Neto, por favor? Qual palavra? A Deep... Deep Research ou Deep Think? Isso, é o Deep Research, entendeu? Aí essa palavra aí que o Neto sabe falar, você acionando essa parte aí na ferramenta, ele pensa mais, tá? E aí o que acontece? Ele vai te demorar um pouco mais para te dar o prompt, mas vai vir... Se a gente já acha que esse prompt aqui tá bom, gente, o prompt que vem de lá vem melhor ainda. Vem muito mais especificado, entendeu? Tanto que lá eu não tinha nem falado para ele quais eram minhas rotas. E ele mesmo já colocou, essa rota aqui, essa rota aqui, essa rota aqui, essa rota aqui, essa rota aqui. Eu falei, caraca, incrível. E eu senti, tá? E aí vai muito de tato, e eu senti que demorou menos tempo para fazer as correções com o prompt que eu gerei no Gemini, usando o Deep Research, do que aqui no Cloud, gerando um prompt técnico também. E como vocês podem ver, não é Opus, tá, gente? É Sonnet. O Sonnet já me gera esse prompt aqui bem legalzinho. E aí o que eu faço? Eu vou pegar aqui, e aí como a gente sempre tem que... Eu vou mexer na arquitetura, tá? E aqui vem o poder também das skills. Eu gosto de usar duas, que o próprio BIMED Help me indicou quando eu estava perguntando. Eu vou usar o Debugger, tá? Não acredito que ela vai falhar agora, ó. De vez em quando esse comando falha aqui mesmo. Né? Da live. Eu vou usar a última live que eu fiz com o Marcos. A gente passou uma dor de cabeça também aqui. Deixa aí, gente, espera aí rapidinho, deixa só eu. É verdade, é só em live, cara, fica impressionante. Tenta arrastar o elemento também, mas até se achar ele, né? Aí o que eu já reparei, que quando eu fecho e abro de novo o anti-gravity, ele carrega. Um reload interno, isso. E aí ele volta a carregar. Deixa só ele iniciar aqui. Aí eu não sei se com vocês é assim, mas uma coisa que eu reparei, quando eu só fechava ele, sem dar um Ctrl S, eu voltava, depois que ele abria, às vezes eu perdia essa janela, onde eu tinha acabado de começar uma conversa com ele. Então eu sempre dou um Ctrl S antes de fechar, fecho, e aí, quando eu abro de novo, você volta na conversa que tava, né? Você pode ir naquele históricozinho ali também, lá em cima, ó, né? Perto do ADDzinho. Não, esse histórico daqui, ele sumia desse histórico. Sim, é verdade. Ele some daí também, de vez em quando. Ele sumia desse histórico. O problema que tá acontecendo aí com você, tá abrindo toda hora esse tester automático do antivírus. Tem uma configuraçãozinha que a gente pode tirar isso também, porque isso aí não é bom, não. Na minha opinião, deve gastar um token desgramado. Tu vai já me ensinar depois, então. Gabriel vai te ensinar a desativar. Eu ensino você. Só termina o seu raciocínio aí que a gente vai pra esse ponto. Aí, ó, as skills não quer aparecer. E agora há pouco tava. Vou colocar aqui o debugger.
Talvez só você dar o barra, ele puxa ele já lê. Mede, a gente. Vou colocar assim que ele já vai saber. E aí, eu vou colocar aqui o promptzinho. E aí vocês vão me perguntar, eu não vou usar o Opus, tá, gente? Não vou usar o Opus, não vou usar o Sonnet. É 3.1. Porque o prompt está tão especificado, já tá as rotas, aonde ele tem que ir, que usar o Opus só para isso daqui é gastar, entendeu? E o 3.1 ele faz isso daqui com a mesma excelência. É igual a gente falou na última aula, depende do quão bem você especifica seu prompt pro Gemini. Os dois estão ali em poder de criação tão iguais. E, assim, novamente, peguei essa dica da aula do Neto também, tá, gente? Eu já tinha ali com o Felipe essa visão do F12, né? Porém, eu já sabia como fazer, mas eu não estava trazendo isso para o meu dia a dia. Então, depois da aula do Neto, eu falei, opa, rapaz, eu sei fazer isso daqui, por que eu não estou fazendo? E aí eu comecei a trazer e tá economizando bastante. Não, meu diretor, não, meu pastor, não fale isso, não. Tu me ensinou um e usa outro. Os dois são eficazes tanto quanto. Os dois servem. Um é mais visual, né? O outro você precisa apertar F12, né? Um é o Ctrl+C, segura, aparece, e o outro é F12. Eu acho interessante esse método do F12 que você mostrou aí, porque se tiver algum BOzinho no console, você já vê ele na hora e resolve também, né? Isso. E aí, gente, tem uma parte aqui, enquanto ele tá pensando, tá? Eu acho que eu vou ter que dar o npm run dev de novo. Né? Aqui que eu até falei com o Neto também. Eu não sei se é da versão do Next JavaScript que eu tô usando. E só carregar aqui. Ele traz um íconezinho dele, em N na tela, aonde, se tiver algum... Me ajuda nessa palavra de novo, Neto, por favor. É um issue, né? Issue, né? Isso. É o Marcos agora que sabe, né? É o nosso homem de inglês. Para quem não sabe, eu precisar algum dia traduzir uma conversa com um gringo aí, ó, pode chamar o Marcos aí, que ele vai te ajudar a fechar o projeto com o gringo, tá? Agora eu tô sabendo que é a fonte. Just call me. Tá me chamando. Issue. 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 E aí, deixa só aqui, que agora o bichinho decidiu travar também. Não, vivo é incrível. Tranquilo, é assim mesmo. Só quando a gente quer mesmo. Aí, agora que ele carregou, tinha dado alguma coisa no middleware. Tava carregando. E aí, ele vai aparecer bem aqui no cantinho, tá, gente? Esse aqui, ó. N. Aí eu vou clicar. Se tiver algum issue, né, ali, ele vai aparecer aqui em cima de rota, tá? E aí, qual é o legal? Você pode clicar aqui nele, ele vai abrir um pop-up e ele vai te mostrar o que é o erro, aonde ele tá e como resolver. Quer dizer, ele ainda já te fala como você vai resolver esse erro. Aí o que você faz inteligentemente? Copia. Se já quiser colar direto ali na conversa, cola. Ou então faz igual eu fiz. Eu pego dali, colo no Cloud, ele faz um prompt mais técnico ainda, volto pro chat, coloco, ele já vai direto na raiz do problema. Ô Jonathan, bora dar outra dica pra galera. Abre o nosso grupo do WhatsApp lá, rapidão, se puder aí. Peraí. Aí você vai na descrição do grupo. Peraí, já tá aqui, ó. Isso, aí você abre, vai na descrição do grupo. Deixa só o WhatsApp carregar aqui, essa versão desktop dele é um BO, né? É só graça essa versão desktop dele. Até reconectar. Beleza. Para quem não sabe, a gente, na verdade, o Marcos Gabriel criou um melhorador de prompt também, né? Igual o que o Jonathan fez ali no Cloud, né? Então, quem não quer assinar o Cloud ali para fazer essa função, você pode usar o próprio Gemini que você tem, o Pro, né? Que nem a gente comentou aqui. E aí, o link do onde ele vai mostrar, ó. Aí você coloca o Ler mais ali, ó. E aí você entra aí no Gemini e também você pode estar melhorando o seu prompt ali para que ele seja mais efetivo, né? Inclusive, eu uso, viu? É porque eu uso o meu do Cloud, que eu não uso do Marcos, não, gente. Aqui tá salvo lá no meu Gemini também, eu também uso. Estamos usando aí e, quem sabe, aprimorando cada dia mais, né? Com dicas, né? Como o Jonathan falou, eu coloquei o meu contexto aqui para depois pedir para ele melhorar o prompt, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, ele trabalhou por 4 minutos. Aí ele vem dizendo aqui que analisou e descobriu o lugar onde o breadcrumb estava gerando esse texto com o UUD, né? E aí ele vai começar, ele vai te falar o que ele implementou, tá? Então, a detecção, objeto global de cachê, substituição dinâmica. E aí, geralmente, no final, ele sempre pede para que a gente dê um reload, né? Na página. Eu vou dar aqui, eu gosto de dar esse aqui, tá, gente? Que é o Ctrl+Shift+R, que ele limpa o cachê também. Colocar o cachê. Olha que interessante. 3.1 não quebrou o projeto dele, viu? Porque exato. Ninguém fala, não usa não, porque tá quebrando meu projeto. Mas tá aí, ó. Sabe tudo usar. Pelo 3.1. E se você tiver dificuldade, assim, de gerar o prompt, né? Tá aí o melhorador de prompt para garantir que o 3.1 não vai dar problema. Exato. E assim, gente, não é só com 3.1, tá? Isso é no LLM em geral. Quanto mais contexto você der para ela, quanto mais direto ao problema você for, qualquer LLM vai resolver o problema, porque ela já vai saber onde está.
E olha aqui, ó, Pode usar até o Flash. João Aí, ó. Victor, Certo. já não volta mais um dado sensível dele, Perfeito. entendeu? Então, esse era o caso de uso que eu pedi pro Neto, ele me permitiu trazer, tá? Gente, mas ficou na URL. Vamos voltar lá, ficou na URL, eu ia comentar isso também, dá para mascarar isso aí. Aí aqui é um outro problema, né? Mas eu não falei para ele da URL, né? Eu dei para ele o caminho daqui, né? Então ele foi justamente pro caminho. Vamos fazer, você anima a fazer esse segundo caso de uso para a galera ver, que vai de primeira também, sem quebrar? Bora? Bora então, a galera tá aí, nossa Acertou, live só tá com 58 minutos ainda. Consertou na interface. Porém, na URL ainda consta. E aí vocês podem ver, ó, foi uma linguagem bem natural, tá? Não especifiquei. Ele fala que é necessário. Talvez ele vai mascarar para um nome, um slug. Vamos ver o que ele vai fazer. Então, bora lá. Quero mascarar cidade sensível. Mas, ó, via de regra, isso aí não é um problema. Por quê? Porque para chegar a acessar essa URL, o usuário precisa estar logado. E esse é um sistema de gestão interna. Mesmo ele sabendo mesmo o ID tão exposto ali, via de regra, se você dar F12 e procurar pelo FET na API, esse ID vai estar exposto também. Então, assim, talvez para o design da URL ficar mais bonito, acho que sim. Por segurança, talvez nem tanto. Eu tenho bastante RLS, né, gente, no Supabase, e todas elas estão bem amarradas. Então, assim, para você entrar em qualquer lugar ali do sistema, é bem difícil, né? Acredito que seja mais para ficar mais bonitinha a URL, né? Eu lembro que tinha cliente que pedia isso para mim. Tira esse Unique ID. No Google era o Unique ID, né? Aí a gente ia lá e metia um slug lá. O slug, pronto, não queria nem saber, já servia já. O Bubble tinha um tratamento também para URL, tipo, na URL você conseguir colocar uma máscarazinha lá, mas nunca resolvia não, porque ficava o nome e o traço da URL, ou o Unique ID, aliás. Mas não é um problema, para quem tem RLS ativa, não chega a ser um problema. É algo mais visual mesmo, né? Mas como a gente é também, e o design, né, e a gente não vai entregar essa coisa feia, muito obrigado aí por quem avisou, tá? Passou batido, né? Mas aí ele já tá aqui analisando, né, e tá consertando, tá? Em cima do prompt que a gente forneceu para ele, só para mostrar para vocês. A gente fez com linguagem natural e ele mesmo já gera, dá todas as etapas aqui do que ele tem que fazer, tá? Bora ver se ele conseguiu consertar aqui. Ainda tá trabalhando. E de novo, gente, é o 3.1. Então tá aqui, ó, minha cota do Opus, ó, já renovou, tá? E pela manhã, bem dizer, eu nem usei ele. Eu fiquei usando só o 3.1. Você, como dizia o Marcos Gabriel em uma live, falou que o 3.1 é aquele cavalo que ainda não foi amansado. Aí você pega o BIMED, você pega as skills, aí ele fica bonzinho. Exato. Achei interessante essa colocação. O Gemini 3.1 é um cavalo sem rédea. Eu vi uma frase recente, né? Um cara falando mesmo assim, rapaz, sai novidade todo dia. Né? Só que a gente ainda não explorou direito nem a capacidade de uma IA, a gente já tá pulando para outra. E eu falei até e eu até falei no grupo esses dias, sabe? Eu sinto que eu não sei ainda o potencial todo do 3.1, gente, e das ferramentas do Google, né? Porque a gente vai tanto assim pelo hype, aí quando a gente vê, o pessoal tá falando Cloud, aí amanhã possa ser que a Google lance uma IA melhor que o Opus, aí o pessoal, opa, vamos pro Google. É isso aí, a corrida da IA tá muito interessante, né? Isso, e aí, ó, o prompt é técnico, tá? É bem direto e ele trabalha, vocês podem ver que ele quase não me pergunta. Ó, parou, bora ver aqui por quanto tempo. Verificação. Tá. Step 4, Step 5. Ó, ele não fez uma alteração qualquer aí, ó, ele fez uma alteração na maneira onde os dados iam ser inseridos nas suas chamadas APIs, também ajustou a questão de rotas, ali na rota, com o slug, né? A parte do slug que vocês mencionaram, tá? E agora a gente vai ver aqui pro final logo, que geralmente ele coloca aqui, ó, a matrícula agora. Perfeito. Tá vendo? Assim ele falou pra gente. Vamos lá testar? Só dar aquele F5 de cria. Ver se ele não quebrou alguma coisa aqui agora. Isso daqui já me preocupou já. Funcionário. Editar perfil. Tá aqui, ó. Tá aí. Número da matrícula. Agora faz o seguinte, ó. Seu sistema tá seguro. Não tem problema. Copia seu link aí. Pode copiar. Abre uma aba anônima. Peraí. E manda. Já, meu diretor.
Tá aí, galera. Não tem importância estar na URL ou não, se não consegue acessar o que deveria acessar. Viu? Mas assim, gente, o que a gente queria dizer, tá? E eu perguntei, pedi, supliquei do Neto, falei, cara, deixa eu levar. Ele falou, pode levar. Não vou aprofundar muito, não. Mas para vocês terem uma noção que nem tudo é Opus, gente. O 3.1, na maior parte, tá, gente? Para não dizer todas, mas na maior parte, ele vai solucionar o seu problema. Eu tô chegando à conclusão que o que está diferenciando é a maneira como a gente usa, tá? E a maneira como a gente expõe o nosso problema para o 3.1. Eu vou parar o compartilhamento aqui só para eu conseguir ver vocês direito. Então, tudo está no fornecimento de dados que você vai dar para ele. Como é que você está alimentando ele? Falar igual o Neto falou, acho que em uma outra live. Eu estou com um problema no botão na página funcionária, ajeita para mim. Olha o quanto que ele vai ter que percorrer. Ele vai entrar na página, vai procurar qual é o botão que está dando defeito. Então, ele vai dar um voltão até achar o problema. Aqui não. A gente já está falando para ele qual é a rota, qual é o elemento que está dando problema e o que eu quero que ele faça. Então, quer dizer, eu estou dando uma instrução bem direta para ele do meu problema. E aí, como vocês podem ver, ele pensou muito. Se a gente for parar para ver, nem tanto. Pensou ali, editor. Quando ele resolveu, ele realmente resolveu o problema. Estava lá, bonitinho. 2 vezes, né? E assim, foi Opus? Não, gente. 3.1. A gente tem que aprender a começar a usar mais a ferramenta que a gente está, deixar um pouco o hype de lado e ver, porque o 3.1 ele tem uma potência muito grande. E nós não estamos sabendo explorar. Então, assim, eu me incluo nisso também. A gente tem que aprender cada vez mais, pegar a dica aí que o pessoal está sempre jogando, tá? Uma informação que pra gente às vezes é uma informação que a gente considera pequena, para outra pode ser uma informação, pô, cara, é isso que eu precisava. Eu vou trazer isso para mim e vou colocar no meu caso de uso, tá? No demais, eu quero agradecer ao Neto e ao Marcos aí também pela oportunidade, né? Agradecer também aí ao Felipe por me mostrar o método BIBED, né? Ajuda demais. E espero ter contribuído, tá, gente? Na live de hoje aí para vocês, mostrando um pouco como eu trago o BIMED para o meu caso de uso. Recomendo vocês a fazerem o mesmo, tá? Comecem fazendo o protocolo do BIMED, depois traz ele para o seu caso de uso. Vai ser fantástico, porque você vai modelar ele do jeito que você trabalha. Tá bom? Passar a bola para ti, craque. Fechou. Cara, parabéns aí pela apresentação, né? O que a gente queria era mostrar para o pessoal que a inteligência artificial ela não está monopolizada com a Anthropic, tá? Muito pelo contrário. Eu quero dizer para vocês que hoje vocês estão abraçados por um ecossistema que ele vai te dar, além de um chat conversacional, até o poder de ter uma forma de escalar e ficar rico. Eu estou falando de ficar rico de verdade, né? Porque se você fazer um software, um SaaS, que você consiga vender, botar sua cara e conseguir assinaturas ali, esse ecossistema que a gente oferece para vocês hoje, e eu volto a falar dele, né? E a gente precisa aproveitar ele enquanto ele existe ainda, enquanto a Google subsidia IA para a gente, porque para a gente conseguir chegar nesse preço, quem está pagando é a Google, né? Também, né? Além de vocês, né? É claro. Mas vocês precisam entender que a gente está na melhor etapa, porque a Google, ela está precisando de cliente, ela quer cliente, e ela está trazendo inteligência artificial para a gente da forma mais rápida. Então, hoje é a melhor forma, o melhor momento para que você aprenda a inteligência artificial, para que você consiga futuramente, talvez até nem precisar mais assinar isso aqui, talvez futuramente venha um modelo de LLM local, tão bom, que você vai rodar na sua própria máquina, não vai precisar mais de uma assinatura como essa. Então, aproveitem esse momento que vocês estão vivendo como um aprendizado único, para que vocês já tenham uma carreira no futuro. Não vejam a programação como algo secundário na vida de vocês, vejam a programação como algo que pode abrir portas para que vocês fiquem bem de vida. Eu não vou falar milionário aqui, mas fiquem bem de vida, entendeu? É uma dica que eu dou para vocês, tá? A gente tá... Pode falar? Pode falar. Quer falar? Não, quero não, pode continuar. Tá, beleza. A gente quer falar mais uma vez para vocês que a gente está muito contente com a nossa comunidade, né? A gente está muito contente com tudo que a gente conseguiu ali com menos de 30 dias. Assim, para mim, isso é uma realização pessoal, porque eu não é uma questão só financeira, porque eu já falei para todo mundo que eu não vivo disso, entendeu? A minha principal fonte de renda são outras coisas, mas construir uma comunidade que consegue fazer essa troca de informações, essa união, né? Por exemplo, o Gustavo, né? Provavelmente o Gustavo Catuaba que está aqui com a gente, provavelmente eu vou convidar ele para fazer uma live com a gente também. A live dele vai ser especial, o cara manja muito de VPS, entendeu? São coisas que a gente precisa aprender em conjunto, né? São pessoas que tinham um aplicativo no Bubble que pagava muito e agora querem economizar e tá vindo para a gente. Então a gente não está sendo só uma comunidade que está aproveitando os recursos do Google. Eu quero dizer isso para vocês. A gente está sendo uma comunidade que está ajudando um ao outro com feedbacks reais, né? Então, vamos voltar aqui rapidamente aqui dentro da plataforma, para a parte de aulas, né? Então, essa semana a gente vai estar trabalhando forte nesse primeiro módulo de conceitos básicos. Eu já liberei a primeira aula, comece por aqui. Para quem não me conhece, né, tem um pouco da minha história aqui, bem resumida. Se alguém quiser saber um pouco mais da minha história mais aprofundada, vem aqui nessa live, né? Mas, primeiro, vocês precisam conhecer a gente para a gente ter uma ligação para que a aula que vocês vão assistir seja uma aula que vocês achem agradável de assistir.
e eu sempre também acelero as aulas para que vocês não fiquem ansiosos, né? Então eu vejo ali a melhor forma. Então a gente vai estar ensinando desde o básico. Tá? Aqui a gente vai estar ensinando como você vai colocar o Git, como você vai colocar o Node, como você vai fazer as primeiras configurações no Antigravity, nesse módulo de conceitos básicos, né? A gente vai ensinar um pouquinho sobre skills, sobre as rules, né? E aí, depois que o módulo de conceitos básicos entrar, a gente vai entrar numa parte um pouco mais avançada, né? Como colocar o BIMED aí no seu projeto, como economizar token, mas até a nossa formação de aulas estar pronta, né? A gente vai tendo essa troca de conhecimento toda quarta e todo sábado, de uma forma muito rica, igual foi hoje, né? Sempre com convidados especiais aí, que a gente vai estar convidando, às vezes vai ser eu, às vezes vai ser o Gabriel, às vezes vai ser 2 pessoas, um como host, outro como co-host, então a gente quer que vocês cresçam, tá? Só mostrando para vocês mesmo, que a gente já liberou essa parte aqui. Quem ainda não entrou no Discord, a gente já atualizou o link do Discord aqui, para que vocês entrem lá. Eu e o Gabriel sempre tá lá, se vocês quiserem entrar para trocar uma ideia com a gente vai estar lá também. E dizer para vocês que eu sou muito grato por essa live foi uma das melhores que a gente teve, estamos com mais de 10 pessoas aqui, né, assistindo a gente, e mérito aí pro Jonas, né, que trouxe um conteúdo excelente, e saber se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, que a gente pode ter mais uns 15 minutinhos de papo pra gente fechar a live, se alguém quiser perguntar, falar, desabafar, como que tá, só pra gente ter esse momento, e depois a gente, de fato, fechar a live, né. Cara, a gente... Ouviu o Carlos falando alguma coisa, hein? Não, a gente viu o funcionamento, né, do método, é bem bacana. Mas, assim, se a gente pudesse ter depois um PDFzinho, alguma coisa ensinando a parada do zero, desde o começo, que essa parte eu ainda não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar, foi a primeira vez. Né, como que entra no projeto, se tem como ficar global, entendeu? Se der pra gente ter isso. Olha, a gente pode priorizar uma aula essa semana. Aí a gente já abre um segundo módulo aqui sem ser conceito básico, porque BIMED não é conceito básico, já é um pouco mais avançado, e a gente joga um segundo módulo já abrindo essa aula, né, de como você vai poder colocar dentro do seu projeto. E aí a gente avisa lá no grupo. Pode ser? Porque eu acho que só um PDF, às vezes, né, não é tão legal assim, né? Agora uma aula interativa já ficaria bem legal, né? Tá? Mais alguém? Enquanto alguém pensa aí, se tem alguma dúvida, eu não queria agradecer também, pessoal, muito obrigado aí. O projeto é bem novo. Daqui uns dias ainda, pra gente poder fazer o primeiro mês aqui na nossa comunidade. E eu e o Manuel, a gente sempre teve essa vontade de ter uma comunidade, sempre teve a vontade de juntar um pessoal realmente para poder, né, compartilhar esse conhecimento. Mesmo antes, quando a gente estava no Bubble, a gente sempre teve esse projeto. Mas nunca saiu, sabe? Sempre, bora começar, bora fazer isso aqui, não sei o que, a gente reunia, fazia até um plano, e aí nunca deu certo. A gente já tentou, sei lá, umas 3, 4 vezes. Verdade. Uns 5 anos. Uma vez por ano a gente ia lá e falava, a gente vai fazer, beleza, vai fazer. Mas acabava que a rotina não permitia também, até a própria ferramenta que a gente estava na época não permitia tanto essa liberdade, mas agradecer a todo mundo aí que está fazendo parte, né? É sensacional e bora para cima. Bora para cima, galera. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Uma dúvida que eu queria ter, mas se a gente fizer o contexto, um exemplo, tipo aquele erro da URL ali, o erro não, né? A questão de segurança. Se a gente escrever diretamente KIA pontuando o ponto que ela tem que fazer, não daria a mesma coisa que colocar no cloud para ele, no code lá, pro Codex, para ele fazer o prompt para poder copiar e colar para IA fazer? Não seria dois trabalhos, não? Alguma coisa do tipo? Não daria o mesmo resultado? Se eu fosse pontual, para ele falar, pega o URL da página tal, mexa, deixa. Será que o resultado seria o mesmo? Seria parecido. Marcelo, aqui seria o mesmo resultado, mas o seguinte, a intenção de fazer isso é otimizar o uso de tokens, né? Dessa forma que você está falando, aconteceria, você corrigiria corretamente, porém, a IA ficaria mais tempo pensando, mais tempo trabalhando e mais token você iria gastar. A intenção de usar uma segunda agente para refinar prompt é justamente para isso, para fazer um refino, e aí no momento que você solta na IA para ela de fato produzir, ela vai realmente produzir, ela não vai ficar lá procurando o contexto até ela achar onde é que ela tem que editar, entendeu? Mas de certa forma, olhando pelo seu lado mais prático, seria sim um trabalho duplo, mas... porque eu penso assim, no prompt que ele mandou lá, ela já mandou meio que o código falando para a IA o que tem que fazer e eu acho que tirando a liberdade da IA para ela achar a melhor solução. Não sei se ficou meio que você copia o código, meio que a IA pensou do código para depois colocar lá no Antigravity e ele já meio que se diz o que tem que fazer e ela também tem que pensar para poder fazer isso, sabe? Ela tira a liberdade dela de pensamento. Não sei, tô, né, imaginando as coisas assim. Eu vou te explicar de uma forma um pouco mais didática, porque é o seguinte, se a gente já pede direto no chat, primeira coisa que ela vai tentar fazer, ela vai iniciar um search. Por quê? Porque ela não sabe exatamente em qual componente, em qual local aquilo tá, certo? Então, com esse primeiro search, já gasta token. E aí ela vai fazer um segundo search para procurar, um terceiro, um quarto, um quinto, até ela achar, entendeu? Então, quando a gente aprende qual componente a gente está contextualizando a IA,
e dar mais a informação para ela, mais precisa ela vai ser. Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Talvez, se ele não tivesse feito aquele refinamento lá no cloud, em vez de trabalhar por 1 minuto, a IA teria trabalhado por 2. E a IA trabalhar por 2 minutos é basicamente o dobro de tokens, entendeu? E o que a gente está pensando aqui hoje é que se no futuro, se as grandes big techs pararem de dar esses limites generosos para a gente agora somos desenvolvedores que já conseguem desenvolver economizando o menor número de tokens possível, entendeu? A gente precisa pensar no futuro, porque no agora, talvez a solução que você falou é muito mais prática. Você vai lá, só copia, envia o prompt e pronto. Mas se a gente tem um pensamento de um desenvolvedor que entende que todas as big techs estão te subsidiando, você vai entender que você vai precisar economizar token hoje, amanhã e sempre, porque uma hora a conta fecha. Nem o amor de ninguém é de graça, né? O pessoal costuma falar assim. Então, o que a gente puder fazer para diminuir o trabalho da IA é melhor ainda, entendeu? Entendi. Então é isso, né? Vou estar encerrando a live, já que tá todo mundo tranquilo aí de dúvidas. Agradecer a todos, vou parar de gravar aqui. E até quarta-feira com o nosso querido Gustavo Catuaba, VPS, tá bom? Tudo sobre VPS, segurança em VPS. Ele vai estar ensinando pra gente, eu acredito que vai ser um tema muito interessante, tá? Porque VPS, para mim, era só para instalar o N8N, umas coisinhas a mais aí, né? Então, talvez a gente possa aprender mais em relação a isso, né? Esperando esse segredo dele aí. Verdade. Então é isso, vou parar de gravar aqui. E até mais, galera. Muito obrigado por todos que Bom participaram. final de semana a todos. Bom final de semana. Muito obrigado, viu, Neto Marcos? Fiquem com Deus. Valeu, Jonas. Tchau, tchau. Valeu, Marcelo.